Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 17. Você achou? Diga amém. Obrigado. Diz assim o texto: Então foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele dizendo: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces com alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. Quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para Galiléia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então, começou Jesus a pregar: Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Versículo 17 diz: Está aí, não está na tela não, gente? Eu estou vendo aqui na minha Bíblia, não tem ninguém no computador não. Versículo 17 diz: Desde então começou Jesus a pregar: Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Não importa qual seja a tua versão. Vamos ler esse versículo 17 juntos, vamos lá. Desde então começou Jesus a pregar: Arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós cremos absolutamente na Tua palavra. Eu creio no poder da Tua palavra, Senhor. Eu quero pedir que a Tua palavra ela venha de encontro ao meu coração, ao nosso coração, pois precisamos de Ti, precisamos de uma palavra, Pai, para enfrentarmos essa semana que está vindo. E nós acreditamos, Deus, que a Tua palavra pode nos dar bastante poder, bastante sabedoria para enfrentarmos essa semana. Eu te peço que seja assim, Pai, no nome precioso de Jesus, o que vive e reina para sempre. E toda oposição maligna nessa terra seja desbaratada pelo poder do nome de Jesus. Toda distração, tudo que porventura tente impedir o pleno fluir da Tua palavra, seja repreendido em nome de Jesus. Amém e amém. Tome teu lugar, por favor. Bíblia aberta nesse texto que diz para nós, que nos adverte, que nos ensina algo de extraordinário aqui da parte de Deus. Esse capítulo traz para nós o capítulo do batismo em águas de Jesus. Jesus sendo batizado em águas. Como a gente acabou de apresentar aqui os nossos pré-adolescentes, daqui a pouco falar pré-adolescente já vai se tornar ofensivo, né?
Já tem que falar adolescente. E alguns fatos muito curiosos permeiam esse texto. Alguns fatos muito interessantes que estão ao redor desse texto. E muita coisa eu teria para falar sobre esse episódio, esse evento do batismo de Jesus, seguido de uma tentação muito forte. Eu entendo a preocupação do pastor Jaime quando diz: batismo é para quem entendeu quando a salvação. Para quem está atingindo maturidade para isso, para entender, porque a vida cristã não é fácil. Se alguém disse para você que a vida cristã é fácil, te enganou. Se você tem uma vida cristã achando que seria fácil, você foi enganado. Porque, irmãos, a vida cristã não é uma caminhada fácil. Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele disse: mas eu vou estar com vocês, mas eu estarei com vocês. Estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Não é uma caminhada fácil. Nós temos muitas benesses da vida cristã. Nós temos muitas bênçãos ligadas à vida cristã. Mas também a Bíblia diz que nós temos 3 grandes opositores na vida cristã. Os nossos 3 grandes inimigos são exatamente o que a Bíblia fala: o mundo, o pecado e o diabo. Então servir a Deus, irmãos, não é uma tarefa fácil. Enquanto a gente está fazendo toda a sorte do que dá na nossa cabeça lá no mundo, prostituindo, mentindo, xingando, enfim, fazendo toda a sorte de maledicência, está tudo bem com a gente. O dia que a gente decide servir a Jesus, o dia que a gente desce as águas batismais, o dia que a gente passa pela cruz e diz: eu quero entregar a minha vida a Jesus, a partir desse momento nós ganhamos 3 grandes inimigos que vão estar na nossa cola todos os dias da nossa vida: o mundo, o pecado e o diabo. O mundo é um sistema equivocado de coisas. Esse mundo equivocado eticamente. Vamos começar a estudar a partir de domingo que vem ética cristã. Galera, domingo que vem, deixa eu abrir um parênteses aqui. Pastor Maurício Ferreira, acho que está viajando, eu não sei. Pastor Jaime me convidou para dar aula magna, primeira aula do ano, lá na nossa igreja séria. Então eu estou convidando vocês aqui. Estou aqui faz um nomezinho com o pastor de vocês. Também dá uma força lá. Não é isso não. Eu quero convidar vocês para a gente estar ali naquele tempo. A gente vai começar a estudar um quadrimestre, 4 meses, estudando sobre ética cristã. Um assunto extremamente interessante e empolgante. Então, nesse mundo carente de ética, carente de um monte de coisas, esse sistema equivocado, ele vai se opor a você. Alô? Ele vai se opor a você. Você que quer ser ético, você que quer ser decente, você que quer fazer a coisa moralmente sadia, você terá oposições exatamente na esfera ética, na esfera moral, na esfera da integridade. Você que quer servir a Jesus, o primeiro grande inimigo é o mundo, o sistema que você vive. É o trabalho teu, no teu trabalho, às vezes dentro de casa mesmo. Você quer fazer a coisa certa, mas você acaba sofrendo essa pressão para fazer a coisa errada. O outro inimigo é exatamente o pecado, que o apóstolo, que os Hebreus diz que tão de perto nos rodeia. O pecado rodeia você de perto. É o outro opositor que você tem. Todo dia. Thales cantou muito bem, mas todo dia o pecado vem. O que mais? Chega. Dá vontade de continuar cantando, né? Mas eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. A vida de Deus, não. Cláudia está em glosas para fechar a frase. Brincadeira, Cláudia. Eu escolho Cristo todo dia. Sabe por quê? Porque é todo dia que o pecado vem. Ele não desiste. Mas eu tenho uma outra notícia: Cristo também não desiste de você. Cristo também não desiste de mim. E nós não desistimos dele também. O mundo, o
pecado e o diabo. Olha, quem tem esses inimigos não precisa mais de inimigos. Quem tem esses três, e a gente pensa que tem inimigos de carne e osso. E você pensa que o teu chefe é o inimigo? Sabe de nada. Você pensa que a tua esposa é teu inimigo? Que é o teu marido que é teu inimigo? Você pensa que sei lá, o teu vizinho? Esses são os teus inimigos: o mundo, o pecado e o diabo. Mas são os teus inimigos? O pecado e o diabo. E um desses inimigos colou Jesus assim que ele foi batizado, dizendo, confessando a sua fé, fazendo a sua profissão de fé para nos dar exemplo. E assim, curiosamente, assim que ele é batizado, o diabo cola nele e começa a tentação. A gente pensa que o diabo ele escolhe o momento para nos tentar. O diabo ele vai tentar o tempo todo. Vai tentar o tempo todo. E ele colou ali com Jesus e começou a negociar. E aquela negociata. Mas Jesus venceu ao diabo citando a Bíblia. Eu vou repetir. Jesus venceu o diabo citando as Escrituras. É uma dica. Você quer vencer o diabo? Quer vencer o mundo, o sistema iníquo de coisas? Quer vencer a carne, o pecado? Debruce mais sobre este livro, irmãos. Debruce mais sobre este livro. Eu não sei a importância que você dá nesse livro. Eu realmente não sei. Eu não sei se você lê a Bíblia. Eu não sei. Eu não sei se você lê só quando está triste. Se você recorre à Bíblia como quem recorre ao catálogo telefônico. Eu não sei se a Bíblia é uma espécie de oráculo para você, porque você quer ouvir a voz de Deus. Aí você vai e abre para tentar ver se com um oráculo, se desse alguma coisa para você. E Deus é tão misericordioso que Ele fala assim também, não é verdade? Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês como pastor. Como pastor, às vezes eu me pego folheando a Bíblia e da forma mais vergonhosa possível, a carta de um sermão. Você acredita nisso? Quando eu percebo isso, me dá vergonha. Não foi para isso que a Bíblia veio. Para eu ficar catando o sermão para dar para o povo. Não. Aquele povo merece mais respeito do que eles. Eu quero a Bíblia porque eu preciso dela para viver. Eu preciso que ela esteja dentro de mim, porque no momento do tentador que vai me salvar, vai ser a palavra de Deus, a segurança que eu tenho na palavra de Deus. Tem que ler a Bíblia para poder ser cheio de Deus. E muita gente quer ser cheia do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quero ser cheio do Espírito Santo. Você está lendo a Bíblia? Jesus Cristo falou assim: as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então quem acha que quer ser cheio do Espírito Santo e não lê a Bíblia, só acha, não será cheio do Espírito Santo. O que nos enche do Espírito Santo é o contato com a palavra de Deus. Que a gente sempre fala, quero ser cheio do Espírito Santo, quer assistir um arrupio, o rupiei, quer assistir um arrepio, quer sentir emoções, quer ser cheio do Espírito Santo. Dedique-se à palavra de Deus, estude a Bíblia, leia a Bíblia, venha para a escola dominical, venha para os cultos, converse com pessoas que gostam da Bíblia, converse com pessoas que curtem a palavra de Deus, e Deus vai te encher cada dia mais do seu Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo, irmãos, está necessariamente ligado, diretamente proporcional à minha dedicação a este livro aqui. E outra coisa, neste tempo que nós estamos vivendo, ninguém vai conseguir resistir e ficar em pé espiritualmente se não tiver com contato com a palavra de Deus. Muitos vão cair em adultério, muitos vão cair em mentira, em prostituição, em pornografia, pedofilia, um monte de maluquice. Sabe por quê? Por falta de palavra de Deus e falta de oração. A coisa mais básica que Cristo deixou para a gente: ler a Bíblia e orar. Ler a Bíblia e orar a Deus. E tem gente que fica anos e anos e anos e fala: pastor, é anos que essa mania me persegue, que esse vício, que esse jeito, que esse trejeito, que sei lá por quê. É falta de comunhão com Deus. Leia mais a palavra, coma a Bíblia, devore a Bíblia, estude, ore, jejue, busque o Senhor.
duvido que você não vai vencer isso. Duvido e faça um pouco. Porque ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Deus. Jesus disse, repito, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. E Jesus venceu ao diabo, exatamente citando a Bíblia Sagrada. Toda vez que o diabo chegava perto, falava: você não, Deus transforma essas pedras em pães. A primeira tentação do diabo foi oferecer uma necessidade imediata. Jesus estava passando 40 dias de jejum. Acabamos de fechar 21 dias de jejum, né? Jesus ficou 40 dias jejuando. E o diabo, no corpo dele, fala assim: transforma essas pedras em pães. A primeira coisa que o diabo vai te oferecer é uma necessidade que você está tendo agora. A primeira oferta do diabo, se você está carente emocionalmente, muito cuidado. O diabo vai te oferecer uma solução para essa carência. Se você está precisando de dinheiro, ele vai facilitar, mas os métodos não são muito lícitos, não. Mas vai quebrar o teu galho financeiramente. A necessidade imediata, mas nós não precisamos ser saciados imediatamente das nossas necessidades pelo diabo. Nós temos um Pai que é Deus, Ele cuida de nós. Ele, o apóstolo Paulo disse: o Deus de paz suprirá todas as vossas necessidades em glória. Todas as necessidades, as financeiras, as emocionais, as sexuais, todas as necessidades serão satisfeitas em Cristo na cruz do Calvário. Ele vai te dar o respaldo. Ele pode dar a esposa, ele pode dar o marido, ele pode dar a solução financeira. Ele é que vai suprir. Quem vai te suprir as carências é Deus. Não aceite que ninguém faça isso por ele, porque você é dele, você é do Senhor. Amém? E o diabo continuou tentando, e Jesus foi ali, vencendo pelo poder da sua palavra. Se você ler o texto todo e fizer comparações, você vai ver que Jesus venceu o diabo citando só o livro de Deuteronômio. Tá bom, diabo, só Deuteronômio. Vou deixar Êxodo um pouquinho de lado, vou deixar os profetas, só Deuteronômio. Amados, dedique-se a palavra. Pode ser que um versículo Deus faça você vencer situações incríveis, e em 30 segundos, uma vida intensa com Deus, você pode vencer situações de 30 anos arrastando. Você acredita nisso? É tão absurdo que é difícil também, eu sei. Eu falei que foi muito absurdo, não sei. Que Jesus pode, em 30 segundos, resolver uma situação de 30 anos. Ele pode fazer isso. Sabe por que eu digo que pode? Porque ele fez com aquela mulher, aquela viúva no Antigo Testamento. O profeta estava conversando com outro, de repente passa a mulher, 30 anos numa situação, e ela tinha feito bem ao profeta. Aí ele, provavelmente aquele moço foi Geazi, mas a Bíblia não diz o nome dele, mas pela história parece que foi Geazi. Quando ele está aqui conversando com o rei, o profeta conversando com o rei, a mulher passa. Quando ela passa, fala: rei, é dessa mulher que eu estou falando. Coincidências de Deus. Deus fez ela passar naquele momento em que o profeta estava falando com o rei. Foi essa mulher, essa história que você está contando, é essa mulher? É. Mulher, vem cá. Irmãos, resolveu uma situação dela de 30 anos. Eu vou te abençoar. Deu terras, deu um monte de coisa para a mulher. E em 30 segundos, ele resolveu uma situação de 30 anos. Agora, isso é coisa para crente. É coisa para quem crê que Deus pode fazer. Se a gente não crê, a gente pode continuar vindo na igreja, não tem problema. A gente vai estar aqui. Agora, é melhor vir aqui e acreditar no milagre de Deus. É mais gostoso viver o Evangelho do milagre. Do milagre. Eu creio em milagres. Você crê? Se não cresce, eu estaria negando a minha própria existência. A minha existência
tem milhões de vezes esse episódio, mas a minha existência é um milagre. Vá lá, eu tenho 1,65 m, mas a minha vida é tudo milagre. Mas eu fui poupado, não morri. E Deus está aqui, amém? E Jesus, depois que terminou esse episódio, venceu a Satanás com o poder da sua palavra. Depois que ele terminou isso, batismo em águas, tentação, aí ele começa o ministério dele com essa frase que está no versículo 17. Coloca para mim o versículo 17. Está aqui já, obrigado. Desde então, vamos ler juntos agora? Vamos lá. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que Jesus falou aqui foi uma repetição do que João Batista falou no capítulo 3. João Batista, ele era um pregador do deserto. E estamos precisando hoje de pregadores do deserto. Pregadores que preguem no deserto. Porque a mensagem é antipática demais. João Batista só tinha uma mensagem: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vocês só fogem. Quem ensinou isso para vocês? No mesmo Espírito, Deus arrebata Paulo e escreve uma carta para os Gálatas e diz: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Por eles tão bem. Vocês estavam caminhando tão bem com Cristo. O que aconteceu com vocês? João Batista também tinha uma mensagem antipática: arrependei-vos, porque chegaram o reino dos céus. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? E ele diz a mesma expressão que João Batista usou no deserto: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Jesus repete, e Jesus repete também essa frase que João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E esse pode ser o título da nossa pregação hoje: é chegado o reino dos céus. E quando Jesus diz assim, é chegado o reino dos céus, a primeira coisa que a gente entende quando ele diz que chegou o reino dos céus é que chegou ele, o reino dele. Jesus, ele veio implantar o reino. Em Mateus é o evangelho do reino. Jesus veio implantar o reino aqui na terra, diferente de todos os demais reinos. Os outros reinos são regidos por leis humanas. O reino de Deus, ele é regido por leis de Deus, princípios e estatutos que Deus estabelece. O reino de Deus, ele funciona diferente do sistema desse mundo, desse sistema equivocado de coisas que a gente vive. E Jesus entra em cena e diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Messias nasceu em Belém, tudo bem, bênção, lindo, ouro, incenso, mirra. Mas a grande mensagem do Senhor foi a cruz, é a cruz de Cristo. E quando Jesus abre o seu ministério, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, Jesus estava inaugurando naquele momento, nesse texto, quando ele faz essa declaração: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou até vocês. Ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: 2 pontos. Arrependei-vos porque a maneira como Deus reina chegou até vocês. A forma de Deus agir em diversas situações chegou até vocês. A gente entende por reino dos céus, a gente entende exatamente o agir como Deus agiria, o fazer como Deus faria, a pensar como Deus pensaria, a falar como Deus falaria. E aí, a fazer, o pensar, o agir, o falar, abre completamente o leque agora de opções. Fazer coisas que Deus faz.
Deus fez. Gente, quando Jesus fala, o reino do céu chegou, o reino de Deus chegou, ele simplesmente estava mudando totalmente as leis que operam na nossa vida. A gente segue as leis humanas, tal. Mas tem uma outra lei maior que rege a nossa vida a partir de agora. Os princípios foram mudados. Agora nosso raciocínio não é só o puramente humano. Tem uma outra lei que nos rege. Tem uma influência maior do Espírito de Deus que nos faz, primeiro, querer mais a Deus e segundo, agir como Deus agiria. Quantos aqui já leram o livro Em Seus Passos? O que faria Jesus? Quantos conhecem, já ouviram falar pelo menos do livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? Mais ou menos isso que ele quer dizer naquele livro. O reino de Deus veio para Jesus mostrar para a gente como é que se faz, como é que se age em todo tipo de situação. Então o reino de Deus é chegar ao reino de Deus. Quando o reino de Deus chega, Jesus inverte tudo, inverte a polaridade dos sentidos. Aí Jesus começa, irmãos, depois que ele começou a falar isso, a mensagem dele começou a bater de frente com os três grandes inimigos: o mundo, o sistema. Peraí, você chegou agora, a gente já tem um tempão. Aqui funciona assim, o sistema aqui é assim. Mas Jesus falou: não, agora mudou. O reino do céu chegou, agora vai ter que funcionar diferente. Sabe o que é isso? É aquele emprego, sabe? Aquele emprego que você está, que funcionava tudo errado, tudo no esqueminha, até chegar você que é um crente. Aí você, calado, quando chega lá, está dizendo assim: aí pessoal, arrependei-vos, chegou o reino dos céus. Agora a licitação que vai ter que ser real, estão por fora. A licitação aqui vai ter que ser verdadeira, estão por fora. Aqui, eu não vou mentir o telefone, eu estou aqui nesse lugar. O reino dos céus, que é Jesus, chega quando chega um crente. Não sei se você entendeu isso. Que o sistema de revenda de produtos, Daniel, para terceiros, muda quando chega um crente. Muda. Que a corporação passa a conhecer o crente. Que homens gostam de subornar guardas até toparem com um guarda crente de verdade. Crente de verdade. Que vai dizer: calado, o reino do céu chegou. Agora funciona diferente. As leis são diferentes, as coisas não são mais da mesma forma. O reino do céu chegou. E agora que o reino do céu chegou, começa Jesus a inverter algumas polaridades. Agora Jesus começa a falar uma frase que Jesus falou que irritou profundamente os judeus, profundamente os fariseus. A frase era a seguinte: ele dizia: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Você não tem noção do quanto isso irritava os judeus. Tanto que a ponto de pegarem pedras para atacar nele. Já leu isso no livro? Eles pegavam pedras porque eles se irritavam com essa expressão de Jesus. Ouvistes o que foi dito, ou seja, vocês leram na lei como é que era na lei, não é? O que dizia a lei? Aquele que te ferir, fira também nele. Eu, porém, vos digo: se alguém te ferir numa face, oferece ao outro. Está ficando duro o discurso? Quer derrubar? Bateu na tua face? É mesmo? O que você vai fazer? Cara, a minha missão chegou. Agora ali é outro. Alguém te fez caminhar uma milha, né? Legal. Quando alguém te obrigar a caminhar uma milha, lembra aquele dia? Todo mundo lembra daquele dia em que você sai 6 da noite
Quando dá 10 para as 6, o chefe te dá uma missão que vai te tomar mais 40, 50 minutos. Todo mundo lembra de um dia desse. Eu lembro de vários. O teu chefe então te fez caminhar uma milha? Como é que é a reação natural? Igual Chaves, né? Só tem o seguinte, pessoal, desculpa, a lei mudou, o reino do céu chegou, ele te obrigou a caminhar uma milha, senta ali, faz o trabalho da melhor forma. Quando você perceber, já se passaram 2 horas, você está ali, você recebe isso também? Essa é a lei do reino, essa é a lei do reino. A lei do reino tem uma polaridade de muita coisa, irmãos. O grande problema da lei do reino é que a lei do reino ela bate de frente com coisas que a gente está acostumado, né? Ainda mais os brasileiros, né? Estamos acostumados ao famoso jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro que a gente tanto se orgulha às vezes de achar que tem essa malandragem. Eu vou dizer uma coisa para você em nome de Jesus: muita dessa malandragem Deus odeia. Muito desse jeitinho que a gente acha que tem, Deus odeia. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, receba pelo Espírito do Senhor. Tem um monte de coisa que a gente gosta que Deus odeia. Um monte de coisas que eu falo que Deus odeia que eu fale. Um monte de coisas que eu faço que Deus odeia. Um monte de coisas que eu amo que Deus odeia. Porque não são coisas do reino. Ele vem implantar outro reino. O reino vem implantado no coração das pessoas. Antes do reino milenial de Cristo, antes de ele reinar mesmo aqui, literalmente a Bíblia diz que um dia ele reinará. Jesus vai voltar. A Bíblia diz que os sinais estão anunciando para a gente, os jornais estão anunciando que Jesus vai voltar, a Bíblia está anunciando que Jesus vai voltar, e a Bíblia diz que num piscar de olhos, num flash de tempo, nós seremos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor. Depois partiremos para as bodas do Cordeiro, para estar com o Senhor. E o mundo vai entrar aqui num período de tribulação, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação, como nunca houve, diz Miqueias. Nunca houve as dores que haverá aqui na terra, nunca houve e nunca haverá. Vai ser uma dor extremamente única. E depois disso, Jesus vai voltar juntamente com os seus. Sabe quem são os seus? A igreja que foi arrebatada com ele, você e eu. Ele voltará com os seus para reinar aqui em terra. E depois que ele pisar aqui os pés no Monte das Oliveiras, ele vai começar a mostrar para a humanidade como se reina de verdade. Todos os governos nunca aprenderam o que era governar. Nenhum presidente, nenhum rei, nenhum parlamentar nunca soube o que era justiça. E ele vai implantar a justiça no mundo, a paz, a ética que tanto nós precisamos. Só Jesus é que vai implantar. E depois que ele implantar o seu reino milenial, a gente vai desfrutar, o mundo vai desfrutar de 1000 anos de uma paz intensa. E a paz será, a Bíblia diz assim, a paz será abundante para tudo quanto é lado. Onde você entrar, você vai sentir paz, só paz, alegria. A presença dele, diz a Bíblia, encherá a terra da sua glória, e todos estarão sempre com o Senhor diante dele, e as leis ele as criará, ele as ditará. Diz a Bíblia que naquela ocasião a paz vai ser tão grande que os animais ferozes vão voltar a pastar. Não vai ter mais caça. O leão vai comer capim. Você está entendendo isso? Aí a gente pensa isso como um horizonte utópico, futurístico, escatológico. Escute isso, pelo amor de Deus. Esse reino que ele vai implantar é esse reino de que ele está falando em Mateus. Quando ele entra em cena, ele fala assim: o reino de céus
chegou até vocês. Eu quero dizer para vocês o que Deus quer falar para nós, irmãos, é isso, que aquele reino, com toda essa paz que haverá lá na frente, aqueles que passaram por Cristo têm o direito de, com exclusividade, começar a desfrutar esse reino agora. É isso que ele está falando. Irmãos, me perdoem, mas qualquer coisa diferente disso, imagine a paz, imagine a alegria de ter Cristo no reino milenial. Mas quando Jesus vem e diz, o reino do céu, gente, já chegou para vocês. Vocês não precisam esperar por um milênio. Vocês podem desfrutar do milênio a partir de agora. E quando é que começa isso, pastor? No dia em que eu aceito Jesus como Salvador, começa uma nova lei a viver na minha vida. As leis mudam, a paz entra, a paz é abundante. Eu começo a sentir um gozo, uma alegria, e eu fico o tempo todo na presença dele. Ele dita as regras, ele dita as normas, ele dita as leis, ele cria tudo, ele desfaz o que quiser. Por quê? Porque eu estou vivendo numa outra perspectiva, eu estou vivendo numa outra dimensão. O reino dos céus chegou para mim. E qualquer coisa diferente disso é mediocridade espiritual. Qualquer coisa diferente disso é religiosidade. Qualquer coisa diferente disso, irmãos, dessa paz abundante. Não estou dizendo que a gente não vai ter luta, tribulação. Vai ter muita. Jesus não enganou ninguém. Ele disse, digo-vos porém isso, no mundo que em mim, digo-vos porém isso para que em mim tenhais paz. Aí ele fecha dizendo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os três grandes inimigos da gente, irmãos, o pecado, quais são eles? E o diabo. O pecado, o mundo e o diabo. Jesus venceu todos os três. Por isso que ele fala, gente, a melhor maneira de chegar no lugar é ir com alguém que já esteve lá antes. Ande com Jesus, ele vai te ajudar a vencer a tentação que tanto te perturba. Ande com Jesus, ele vai te ajudar a vencer esse mundo corrupto que você está vivendo, que você, nós estamos vivendo, perdão. Ande com Jesus e ele vai te ajudar a vencer o diabo, porque ele venceu o diabo, despojando na cruz do Calvário. E tudo que Jesus tem para dizer para a gente é isso. A lei mudou para você. O reino do céu chegou para você. Por isso, irmãos, que a gente estuda a escatologia, porque tem que estudar. Mas a nossa escatologia já começou. A nossa vida com Cristo, morar no céu, é uma delícia. Uma vez sabendo você, eu almejo estar no céu. Sinceramente, eu mudei meu pensamento. Eu tenho cada vez mais desejado e pedido a Deus que me dê anos de vida aqui na terra, para eu fazer um pouco mais para Ele. Porque quando eu for para o céu, irmãos, eu não vou mais trabalhar para Ele, não vou fazer mais nada para Ele. Eu vou somente adorar e desfrutar da presença dEle. Mas isso eu posso fazer aqui também, não posso? Então que tal, além de adorar uma beleza da santidade, viver as perspectivas do reino, eu também trabalhar um pouco para Ele, pregar o Evangelho, irmãos, pregar o Evangelho é uma coisa extraordinária. É uma coisa maravilhosa, irmãos, pregar o Evangelho, você encostar perto de alguém e começar a conversar, e você começar a falar do amor de Jesus genuíno, tendo verdadeiramente o amor no teu coração, e você começar a ver a cabeça da pessoa mudando, o sorriso mudando, o semblante aparecendo. Irmãos, isso não tem preço. E você quer saber? Essa missão só o ser humano recebeu. Os anjos, diz a palavra de Deus, que os anjos queriam fazer isso, mas não podem. Deus tolhiu os anjos de fazer. Eles estão a serviço de Deus para trabalhar para a igreja, pela humanidade. Eles estão aqui, nesse lugar, eles estão aqui com certeza a glória de Deus, mas eles estão trabalhando a serviço de Deus. Mas eles não podem pregar o Evangelho. Sabe por que eles não podem pregar o Evangelho? Sabe por quê? Lucas, porque o anjo nunca vai poder dizer assim, eu era viciado. E agora ele nunca vai poder dizer isso. Mas eu posso. Você pode.
Dizer, olha, era mentiroso, salafrário, cetinho, um prostituto, sei lá o que, qualquer maluquice que tem nesse planeta. Eu era. Até que eu encontrei Jesus. E minha vida mudou. E ele disse, o reino dos céus chegou para você. Agora tuas leis são outras, as tuas falas são outras, as perspectivas são outras, a tua visão de mundo é outra, as tuas crenças são outras, os teus valores estão sendo trocados agora, os meus valores agora são os valores do reino. Por isso que os anjos não podem pregar. Eles não podem dizer, me arrependi dos meus pecados. Que pecados? Que pecados? Mas nós podemos nos arrepender dos nossos pecados. E só quem se arrepende dos seus pecados pode pregar aquele que perdoa pecados. Só quem foi tocado pelo Senhor pode dizer, o Senhor pode te tocar também, Ele tocou a minha vida. Só quem foi curado pelo Senhor pode dizer, Ele curou a minha vida. O reino do céu chegou, irmãos. E Jesus apregoou isso. E os homens que vieram depois de Jesus entenderam isso. Ao ponto de sofrerem e sofreram. Paulo e Silas, Paulo está dormindo, tem um sonho, e no sonho dele, chega um homem perto dele e fala assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele levanta, discerne que o sonho é de Deus, vai para a Macedônia. Chega lá, ele é recebido com muita alegria. Não. Chega lá, Paulo recebe uma surra tão forte que os irmãos de Tessalônica têm que buscar ele no meio da estrada para cuidar dele, para ele se recuperar. Tanta pancada que ele levou. Se fosse eu, você diria, sonho do inferno, o sonho do diabo. Mas Paulo sabia que as leis do reino são diferentes. E ele viu que aquilo tudo era uma artimanha satânica para que ele desistisse. Porque em Macedônia ele fez uma obra tão estupenda para o Senhor, que ele entendeu, como é bom. Quando ele conseguiu forças para falar, ele disse, como é bom sofrer por causa do Evangelho. Como é bom sofrer por causa do Evangelho. Eles começaram, Pedro começa a pregar o Evangelho, Paulo e Silas, começam a pregar o Evangelho, e lá, depois de pregar o Evangelho, eles são proibidos, e aí não sabem o que fazer, eles vamos matá-lo, nós vamos matá-lo, vamos matá-lo, nós vamos matá-lo, vamos matá-lo, nós vamos matá-lo. Aí eles decidem assim, olha só, vai que esses homens são de Deus mesmo, para que a gente não se pegue indo contra Deus, dá uma surra neles, e Deus estava disso nos comandos, né? Dá uma surra bem dada neles e libera eles. E eles ficam todos marcados daquela surra. Depois saem e falam assim, um para o outro, poxa, parabéns, que privilégio sofrer por causa do Evangelho. E Jesus já tinha dito, bem-aventurado aquele que sofre por causa da justiça. Tem muita gente sofrendo, irmãos, por causa da injustiça. Que fez besteira mesmo, está pagando o preço das suas escolhas. Foi Jesus que falou. Mas quando você faz a coisa certa e sofre por causa disso, Jesus falou, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem por causa da justiça, porque de vocês é o reino dos céus. É uma lei diferente, mas eu confesso para você que vale a pena viver nelas. Que o fim delas tem a vida. É diferente. Filipe estava numa cidade e Filipe decidiu pegar Filipe, arrebatar Filipe e fazer o que quisesse com ele. O homem estava tocando, curando todo mundo, ele falava, multidões se convertiam, 3.000, 4.000 pessoas se convertiam de uma vez, de uma tacada só. Deus encheu Filipe de um poder sobrenatural. Batismo do Espírito Santo, tudo acontecendo. E Deus fala, Filipe, vai para o deserto. Se fosse eu ia dizer, se não foi Deus que falou, aqui está voando, o ministério daqui é deserto. Chega lá no deserto,
Ele fica esperando. Uma caminhada, irmãos, que parece que foi 45 a 50 quilômetros de distância para onde ele foi. E ele fica lá. E quando ele está vendo de longe, lá no deserto, ele vê uma carruagem chegando, se aproximando. A carruagem passa por ele. Dia. Aí passa. E ele está sem entender o que é para fazer. E Deus fala: mas a carruagem vai atrás dela. No deserto, já saiu daquilo, correndo atrás de carroça. E ele vai correndo atrás da carroça. Aí quando ele vê, tem um homem lá dentro da Bíblia, que era o rolo. Aí ele fala: entende tudo que lê isso? A Bíblia é poética, né? Ele deve ter falado: entende tudo o que lê isso? E o homem falou: como entender se ninguém me explica? Ele só se falou: e senta do lado dele, e para logo do lado de um riachozinho, não sei onde tinha água, mas a Bíblia diz que tinha água naquela parte do deserto. E ele começa a explicar, e ele está lendo exatamente em Isaías 53, que diz: ele foi morto, mas como uma ovelha muda não abriu a sua boca, sofreu pelos transgressores, ele levou sobre si os pecados, as dores da humanidade. E Filipe começa a explicar para ele: essa palavra está falando de Jesus. Você conhece Jesus? Eu não conheço Jesus. Ele era etíope, ele era um africano da Etiópia. E ele começa a explicar o Evangelho para ele. E depois que ele explica o Evangelho, Filipe faz a pergunta, o eunuco faz a pergunta: tem água aqui, que me impede de ser batizado? Ele nada, e batizam, amados. E naquele momento acontece algo extraordinário. No momento que ele batiza o homem: eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E coloca o homem na água. Quando tira ele da água, o Espírito Santo arrebata Filipe e leva ele para azul. Meu Deus, o que é isso? Quando a gente decide, irmãos, obedecer a palavra de Deus, pode ser que você não entenda nada do que Deus está querendo dizer. Sai daqui, dessa multidão, sai, vai para o deserto. Você não entende nada. Viaja 50 quilômetros com sede, com fome, empoeirado, vai lá para o meio do deserto, anda pra caramba, suor, calor, você paga um preço altíssimo para obedecer a palavra de Deus. Mas depois, na ida, ele passou por isso. Mas na volta, ele voltou nas asas do Espírito de Deus, voltou nas asas de Deus, voltou arrebatado. Diz a Bíblia que aquele fenômeno, né, de sumir aqui, aparecer no lugar que aparece no filme, isso aconteceu com o Filipe. É o único caso que se conhece, que eu conheço que aconteceu. Ele arrebatou o Filipe daqui, ele apareceu em outro lugar. Por quê? Porque o reino chegou, a lei mudou. Agora a lei é da obediência, é da misericórdia, é do perdão, é do amor. E o reino de Deus, o reino dos céus que chegou, tem como lei maior a lei do amor, a lei do amor de Deus. Eu não sei de todo o meu coração se eu estou conseguindo atingir o teu coração, não sei. Mas peço a Deus que essa palavra fique no meu coração, que eu saia daqui essa noite entendendo que depois que eu encontrei Jesus, de fato, de direito, eu digo que a minha vida mudou, porque as leis mudaram. Isso será tão forte, escute isso. Isso também tem um preço. Daniel, eles fizeram de tudo para poder encontrar um furo na vida de Daniel. Fizeram de tudo, porque eles sabiam que ele tinha simpatia do rei, temiam que aquele jovem judeu crescesse e se pronunciasse no mundo. Eles fizeram de tudo, rastrearam Daniel. Onde ele ia tinha alguém espiando. Daniel acessava a internet e ia lá ver que site que ele tinha entrado. Fuçava o WhatsApp do Daniel. É isso que fariam hoje. Twitter, viam tudo, Facebook. Curtir. Só para ficar amigo dele, para saber.
iniciaram a vida dele toda e chegaram à seguinte conclusão: não adianta, a gente não vai encontrar erro nele no dia a dia. A gente tem que criar uma maneira para pegar ele no fogo, porque a lei dele é diferente. Ele vivia numa outra perspectiva. Esther, lembra? Esther, da história de Esther? Amã chega para o rei e fala assim: há no teu reino, porque Israel era escravizado por eles, há no teu reino um povo cujas leis são diferentes, cuja fala é diferente, cuja comida é diferente, cuja vestimenta é diferente. Irmãos, que estejam dizendo isso de forma famosa para a gente. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-vos. Sabe por quê? Porque o reino dos céus chegou. Viver esse reino, toda essa magnitude que eu falei, tem um preço. Direção ao arrependimento. Não sei se você tem mania, se você tem essa boa mania que Jó tinha. Jó sacrificava pelos seus pecados, pedindo perdão, e sacrificava pelos seus filhos. Vai que meus filhos perdoam, vai que meus filhos pecaram. E fazia sacrifício pelos seus filhos também. Jó tinha por rotina se arrepender. Samuel Doctorian. Alguém já ouviu falar desse nome? Samuel Doctorian. Ele já deve ter falecido, já deve estar no Senhor. Estava bem velhinho. Já ouviu? Samuel Doctorian, uma vez pregando, ele falou uma coisa extraordinária. O Senhor já bem velhinho, cheio de Espírito de Deus. Ele subiu para pregar e ele contou uma visão que ele teve. Uma visão que naquela época, década de 80, ele teve uma visão. Eu nunca me esqueci de uma coisa que ele falou, e aquilo ali eu tomei uma coisa na minha vida. Ele falou assim: eu tive uma visão e com todas, mas antes de ter a visão, ele saiu, se isolou, foi para uma ilha. Assim, um sítio dentro de uma ilha, e ficou sozinho. Ele disse: eu fiquei uma semana, uma semana, todo dia, o dia inteiro, confessando e chorando, confessando. Eu fiquei ouvindo ele dizendo assim: meu Deus, o que ele tem que confessar? O que um homem tão em Deus tem para confessar? O que um homem que anda como ele anda tem para confessar? Aquilo ali é uma lição muito grande. Que confissão, arrependimento. Esse talvez, irmãos, por favor, preste. Esse talvez seja um dos maiores erros nossos. É achar que arrependimento é algo que só acontece uma vez na vida quando a gente aceita Jesus. Eu tenho que confessar, irmão, todos os dias. Eu tenho que me arrepender todos os dias. Caminhar com Jesus todos os dias. O nosso problema, irmãos, como crentes de Jesus, é que quando entra o fariseu, ele diz assim: muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses publicanos. Dou o dízimo por 3 vezes, dou o dízimo de tudo. Oro todos os dias, jejuo 3 vezes por semana. Parábola de Jesus, do fariseu e do publicano. Entra um publicano que mal consegue levantar a cabeça, humilhado, bate no peito e diz: tem misericórdia de mim que sou pecador. Tem misericórdia de mim que sou pecador. Sabe o que acontece, irmãos? Quando alguém vem à frente arrependido, recebe Jesus como Salvador,
Veja se isso não acontece. Quando a gente está aqui arrependido, a gente fica feliz. Glória a Deus. Aleluia. O pecador que se arrepende, festa no céu, o pecador se arrepende. Bacana, que legal. Mas quando o seguinte, aquela mesma pessoa vier na frente novamente, a gente fala, como assim? Como assim? Você está pegando mal. Se ele vier a terceira vez, você fala, está pegando mal. Disfarça para sair de. No fundo, a gente quer que aquele que está fazendo a oração tem misericórdia de mim. No culto seguinte, esteja fazendo a oração do pecado, lá do fariseu. No dízimo de tudo, oro todo dia, faço jejum 3 vezes por semana. Quando na verdade o reino dos céus, Jesus falou, aquele que batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, sou pecador, saiu justificado. E o outro saiu do mesmo jeito. Jesus ainda dá uma acréscimo. Jesus ainda dá uma acréscimo. Jesus fala assim, que aquele que dizia, eu oro todos os dias, faço jejuns, ele já recebeu o seu galardão. O máximo que ele vai ganhar é isso. Mas a vida cristã, a vida do reino de Deus, é a vida de arrependimento. Escute isso, pelo amor de Deus. Porque o reino dos céus chegou. Arrependa-se. Arrependa-se hoje. Arrependa-se amanhã. Por que você está tão arrependido assim? Porque o reino dos céus chegou. Eu quero continuar no reino. Eu quero continuar fazendo parte do reino. Por isso que eu me arrependo. De que você se arrepende? Do que eu falo. Eu me arrependo do que eu falo, do que eu faço. Eu me arrependo, eu quero ser fé, entendeu? Eu quero ser cheio da glória. Eu quero estar no reino. Eu quero fazer parte do reino. Eu quero nunca mais sair desse reino. Por quê? Porque me chamou até mim, eu não vou deixar ele passar. Eu não vou deixar o reino dos céus sair da minha vida. Eu me arrependo. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A carta de Tiago. Tiago escreve uma carta para os crentes. Para os crentes. A carta de Tiago é para nós. Ele fala assim: chorem, arrependam-se, sintam as vossas misérias e chorem diante do Senhor. O profeta Joel, 500 anos antes de Cristo, ele já dizia: entrem os sacerdotes, entre o povo do altar, entrem naquele canto e chorem os sacerdotes. Deus está nos conclamando essa noite, irmãos. Há um choro, há um pranto, mas não de tristeza, mas de arrependimento, de querer fazer coisas melhores, de querer crescer mais no reino, de fazer mais para Deus, de continuar no reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de arrependidos. Você está entendendo isso? Que para continuar no reino, a gente tem que ter o coração arrependido. Eu queria que você fizesse uma oração nesse momento. E nessa oração você entendesse que o arrependimento faz parte do ciclo da salvação. Você fizesse uma oração de arrependimento. Mas tu orou o quê? Você sabe. Eu sei do que eu me arrependo. Com certeza você também sabe do que se arrepende. Eu queria que você fizesse isso nesse momento. Achasse sua cabeça só você e Deus. Estamos terminando o culto, não tenha pressa. Está acabando o culto, está acabando o ano. Se colocasse isso para Deus nesse momento.
Eu quero que Deus falou comigo. Deus falou comigo. Se quiser, vira aqui à frente agora que a gente vai falar com você. Fala para mim. Meu coração. Deus. Fazer parte do reino. Quero fazer parte do reino. Quero continuar fazendo parte do reino.